A importância do Canadá. Um grande olá a todos, e hoje a gente está comemorando então aqui no dia 1º de julho, o Dia do Canadá. Então hoje faz 153 anos que o Canadá é Canadá, e eu tô aqui então para falar para vocês porque esse tópico é especial para mim. Para quem não sabe, eu tô vivendo no Canadá faz mais de 4 anos, e então hoje a gente vai ver então uma breve história do Canadá e qual é a importância do Canadá hoje em dia. Então o Canadá ele não aparece muito nas manchetes hoje em dia, mas ele tem sim uma grande importância, então fiquem até o final do vídeo para entender qual é a importância do Canadá hoje. E também não esqueçam de se inscrever aqui e de ativar o sininho para receber todas as notificações do conteúdo aqui. Então em 1867, a Rainha Victoria deu então a permissão real para o Canadá criar a Confederação. Então essa Confederação, ela uniu 3 colônias do Império Britânico, que eram a colônia do Canadá, de New Brunswick e de Nova Scotia. Então New Brunswick e Nova Scotia são províncias aqui do Canadá até hoje, e o resto do Canadá então virou outras províncias. E as duas significativas da época então eram Quebec e Ontário, que são as mais importantes até hoje. Então, através do ato da Constituição de 1867, o Canadá então virou uma confederação. O que isso significava? Significava que o Canadá ainda estava, em parte, sob o domínio do Império Britânico, mas tinha uma certa autonomia, principalmente a Constituição. O Canadá sempre foi um país muito calmo, porque depois que foi criada essa confederação, eles tinham que ficar seguros. Então a preocupação do Canadá não era em si crescer, mas sobreviver. Então a gente vê, o Canadá teve historicamente um histórico de guerras muito grande com o Império Britânico e com os Estados Unidos. Então eles queriam agora ficar protegidos, ou seja, não perder o território que eles já tinham. E com isso, então, eles ficaram muito parceiros do Império Britânico e dos Estados Unidos. E até hoje a gente vê que eles serviram, então, como uma certa forma de ponte entre os dois países. Mas então, eles buscaram essa proteção do Reino Unido caso os Estados Unidos invadissem, logo depois que eles fizeram, então, o ato da Constituição. Aí chega 1914 e começa a Primeira Guerra Mundial. E nesse ponto, o Canadá ainda estava dependente da coroa britânica. Como assim? Automaticamente, quando a Grã-Bretanha declarou guerra contra a Alemanha, o Canadá já estava dentro da guerra automaticamente. Eles podiam ter uma certa autonomia de quanto que eles queriam participar e quantos soldados eles iam enviar, mas eles declararam automaticamente guerra contra a Alemanha também. Então, o que aconteceu foi que o Canadá teve um desempenho muito grande na guerra. Foi um desempenho muito bom. E a gente já vai falar sobre a questão do exército hoje, mas eles tiveram um desempenho realmente muito bom, que surpreendeu bastante os outros países. E por conta desse desempenho muito bom, o Canadá pôde, então, enviar os seus próprios delegados para a Conferência de Paz de Paris de 1919. E foi então em 1931, com o Estatuto de Westminster, que o Canadá ganhou a independência legislativa completa. E foi assim também para os outros países do Commonwealth. E aí, em 1939, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, o Canadá ele já tinha independência para escolher se ele gostaria de entrar ou não na guerra. E aí a gente vê uma coisa interessante, que foi para o parlamento, e o parlamento ficou então uma semana para decidir, e decidiu sim se juntar à Segunda Guerra Mundial ao lado dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha. E aí a gente vê então essa questão que o Canadá ele virou uma mão direita, um braço direito dos Estados Unidos até hoje. Então o Canadá ele virou essa ponte entre os Estados Unidos e a Europa, principalmente o Reino Unido. E por que isso? Bom, a gente vê então hoje que os Estados Unidos eles têm uma reputação muito ruim fora no mundo, né? Eles têm essa reputação de ser um país ruim e de se meter onde não tem que se meter. E o Canadá depende 100% dos Estados Unidos. Tá? A economia do Canadá é 100% dependente da dos Estados Unidos. O apoio, tudo que os Estados Unidos faz. E o Canadá, ele é um país que ele realmente apoia muito os Estados Unidos, mas ele pega essa imagem de bonzinho. Então até hoje a gente vê que o Canadá ele participa das operações especiais com os Estados Unidos, porque o Canadá ele tem uma tecnologia muito grande. Tá? As universidades aqui são ótimas, o nível de pesquisa aqui é brilhante, e eles desenvolvem muitas tecnologias, e eles têm um exército muito bem treinado, que participa das operações especiais com os Estados Unidos. Mas eles são o país que leva o crédito de ser bonzinho, porque é um país bonzinho, tá? Que fica aqui, que finge não se meter em questões, mas se mete, e enquanto isso, os Estados Unidos levam a culpa, às vezes justamente por coisas que o próprio Canadá fez. Eles têm essa relação assim de país bom, país ruim, que ficam se apoiando, entenderam? E o Canadá, então, ele
tem essa imagem no mundo de ser muito neutro. Então, realmente, a gente vê, por exemplo, agora, com o primeiro-ministro atual, que ele não gosta do presidente dos Estados Unidos, mas ele tem que comer e calar, porque não tem muito o que fazer. Então, o Canadá ele sempre foi esse terreno meio neutro, que ajuda muito os Estados Unidos, desenvolve tecnologia substancial para os Estados Unidos, mas ele está aqui, calmo, sendo protegido e ajudando os Estados Unidos durante isso, tá? Então, no conteúdo do canal, a gente tem falado muito sobre a questão psicológica, e eu quero começar a falar no futuro, quando o canal crescer um pouco mais, sobre a questão de engenharia social. E o Canadá ele é um país perfeito para isso, porque é um país onde a população tem um grande acesso à internet, as pessoas estão muito conectadas aqui, e uma grande parte de fazer uma influência nas pessoas é ter acesso às pessoas. E o Canadá também não tem uma população muito grande. Então, a gente vai ver mais no futuro com os vídeos que o Canadá ele é um país muito bom para esses testes de população. Então, para testar esses novos projetos que eles querem implementar, essas novas questões, muitas coisas são feitas aqui, porque é uma população que, não é tão revoltada como nos Estados Unidos, ou seja, eles não têm esse senso de patriotismo e de liberdade individual tão grande, sabe? Eles meio que aceitam mais coisas do que os Estados Unidos, e é um país que é muito menor em população e que as pessoas são muito mais fáceis de tu chegar nelas, então de ter acesso às pessoas. Então, é um país que a gente vai ver muito nessa questão da engenharia social, então de como atingir as pessoas, de como chegar nas pessoas, como que um agente consegue ter contato com as pessoas e mudar tanto o pensamento como os comportamentos delas. Tá legal? Então é isso, gente. Eu queria dizer pra vocês que eu gosto muito desse país, que é por isso justamente que eu estudo esse tipo de questão. E então eu queria desejar pra vocês um Happy Canada Day. Até o próximo vídeo.